paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Esse é o canal Maranata Maranata, eu sou Ângela Gabriel. E eu gostaria hoje de falar só um pouquinho com as irmãs, aquelas que têm problemas com seus esposos, que me deixaram comentários nos vídeos dizendo que estão tendo problema no seu casamento, com seu esposo. Eu gostaria de falar com vocês um pouco, algumas coisas, poucas coisas, mas eu espero que seja útil para vocês. São aquelas irmãs que me dizem que bate de frente com seus maridos porque não aguentam mais, estão passando situações difíceis e realmente chegam a um ponto de não saber o que fazer. E quando a gente diz que não sabe o que fazer, a gente às vezes não sabe que acaba fazendo a vontade do inimigo, a vontade daquele que quer ver a nossa destruição, justamente porque a gente não tem às vezes conhecimento de quem ele é, como ele trabalha, quais são as armas dele, porque ele quer manter, o inimigo das nossas almas quer manter tudo escondido para que nós não tenhamos conhecimento nem de como ele trabalha, nem do que nós podemos fazer. Então, nesse vídeo, eu vou apresentar para vocês algumas coisas pequenas que vocês não devem fazer. Você que tem um esposo que ainda está preso pelo laço do diabo. Vixe, irmã, que história é essa de alguém preso pelo laço do diabo? Vá lá em 2 Timóteo 2:26, você vai ver que lá fala de homens que estão presos em laços do diabo. Pessoas que são usadas pelo inimigo para nos afrontar, para nos diminuir, para nos humilhar, para nos fazer sentir mal, né? Para nos fazer pensar que a nossa caminhada cristã é em vão, que Deus não está olhando para nós. Isso tudo te entristece, te deprime. Você não pode deixar isso acontecer, porque isso tudo é mentira do diabo. Ele é o pai da mentira. Nesse vídeo eu vou falar para você um pouco sobre o seu inimigo, para você entender com quem você está lidando. Porque algumas mulheres pensam que é pouca coisa, que é bobagem, mas não é. O que está em oculto no mundo espiritual, você precisa enxergar para saber como lidar. Amém? Uma das coisas que as mulheres fazem muito e que o inimigo gosta, o inimigo das nossas almas gosta quando você faz, é que ele consegue tirar a tua paciência e você começa a bater de frente com o teu esposo. A verdade é que você não pode bater de frente. Lembre que você é uma mulher cristã. Você tem que obedecer à Bíblia, e a Bíblia diz que Deus não gosta de contenda, de briga, né? Deus não gosta, e isso pode trazer consequências mais sérias. Então, você não pode bater de frente, não pode se meter no trabalhar do diabo na vida do seu esposo. É isso mesmo. O diabo está trabalhando na vida do seu esposo e você não pode se meter nesse trabalhar. Não pode, você como você mesmo, você não pode. Você não pode brigar por ele sair, você não pode brigar por ele estar tendo um outro relacionamento extraconjugal. Você não pode falar sobre isso com ele, repreendê-lo, não pode brigar sobre os seus vícios. Isso é o trabalhar do inimigo na vida dele. E você não pode querer ver o que tem escondido no celular dele. Quando você toca no assunto dos vícios dele com ele, e você começa a repreendê-lo, o demônio que domina a vida dele, ou a legião que domina a vida dele, ele se revolta contra você. Aí causa a briga, causa confusão, a agressão verbal, e às vezes até a agressão física pode acabar acontecendo, e a morte. Não é à toa que muitos casais aí se matam, a gente tem visto, né? Morte de muitos casais, muitos cônjuges matando um ao outro. Por isso a Bíblia diz para evitar a contenda, a discussão, o bate-boca, né? Por isso Deus não gosta da contenda. Você não pode querer botar a sua mão no trabalhar do diabo na vida do seu esposo. É isso que você ouviu. Você é um ser humano, você é finito, você é fraco, você é só pó e barro. Você não pode com o diabo. Você pode com o diabo? Você pode com os demônios? Você pode bater de frente com as forças espirituais da maldade, das trevas? Olha o estrago que eles têm feito na vida dos seres humanos desse mundo. Você sabe com quem está lidando? O inimigo da sua alma afrontou o próprio Jesus. Você lembra que as escrituras dizem lá em Mateus que ele afrontou o próprio Jesus? Pois é, ele não vai afrontar você?
Então, muitas mulheres perdem a batalha por pensar dessa maneira. E principalmente porque não procuram conhecer o seu inimigo. Conhecer o seu inimigo, se você o conhecer, você já tem 50% da batalha ganha, porque você vai saber o que fazer. Você sabe quem é Satanás? Satanás é o nome do arqui-inimigo de Deus e de todo o seu povo, os cristãos guerreiros. Em Isaías 14, nós lemos a história inicial de Satanás. Isso bem antes do Éden. Ele era conhecido como anjo de luz, ministro de música, líder no escalão dos anjos responsáveis pela adoração direta a Deus. Antes do diabo pecar, cometendo a soberba e a rebelião, pois esse foi o primeiro pecado ocorrido em todo o universo, Satanás era chamado de estrela da alva e filho da alva, dada a sua grandeza como estrela e filho de Deus, né? Hoje, os seus nomes descritos na Bíblia nos dão uma dimensão plena e clara de quais são os seus modos e seus intentos. Veja bem, por aquilo que ele tem demonstrado, nós vemos quem ele é. Ele é rebelativo, porque a rebelião foi a causa da sua expulsão. Ele é pecaminoso, porque ele peca desde o início. Ele é destrutivo, porque ele veio para destruir. Ele é mentiroso, porque ele é o pai da mentira. Logo, é o pai de todo mentiroso. Ele é corruptível, porque ele é um enganador. Ele é maligno, porque ele é a essência de todo o mal. Ele é mortífero, porque ele é homicida desde o princípio. E quais são os nomes que nós encontramos na Bíblia para se relacionar ao diabo, né? O primeiro é esse mesmo, diabo. Diabo no grego, esse termo significa caluniador, né? E Jó foi um desse caluniado, até o próprio Deus foi caluniado por ele, quando a serpente possuída pelo diabo afirmou que Deus estava enganando a Eva. Isso foi o diabo caluniando a Deus. Quanto ao conhecimento do bem e do mal, o que podemos observar, gente, é que o diabo é um espírito imundo, supremo do mal e da injustiça. Todos os demônios são subservientes ao diabo. É triste quando nós vemos irmãos chamando os seus próprios filhos, que são herança do Senhor, de diabo ou diacho, porque diacho, o significado disso é diabo. Segundo nome, Abaddon, Apocalipse 9:11. É uma palavra hebraica cujo significado é destruição, perdição, ruína e morte. Mas o sentido, o termo mais apropriado para esse nome é anjo do abismo. Apolion, Apocalipse 9:11 também, é a tradução grega de Abaddon, se tratando do mesmo anjo do abismo. Beelzebu, Mateus 12:24, significa Senhor das moscas. Belial, 2 Coríntios 6:15, significa indignidade e perversidade. O maligno, Mateus 13:38, né? Significa aquele que possui inclinação ou tendência, né, para o mal. Satanás, o nome que se encontra em Zacarias 3:1, né? É o adversário do povo de Deus, como também dos descrentes. Gênesis 31, você encontra ele como a serpente réptil sagaz e astuta, não é? Em Mateus 27:37, ele é o acusador. Ele é o acusador, né? É oportuno observar que o diabo tenta fazer até com que nós venhamos a pecar. E logo em seguida ele corre até o trono de Deus só para nos acusar, né? Da falta ou do pecado cometido, que ele mesmo provocou em nós. Daí por diante ele lança em rosto tal pecado que nós cometemos. Vigiemos, irmãos amados, e guerreiros do Senhor. Vigiemos. Em 2 Coríntios 4:4, ele é o Deus mundano, né? Em Mateus 24:24, ele é o enganador, né? Todo tipo de engano vem dele. Na medida que vai chegando, gente, o momento dele assumir o seu temporário domínio, muitos sinais estão surgindo, sinais estes operados por grupos religiosos que se dizem cristãos, mas na verdade esses seguem os seus próprios desígnios ambiciosos, não tendo nada a ver com Cristo, né? Em 1 Tessalonicenses 5:22, ele é o maléfico. Em João 8:44, ele é o homicida. Em Efésios 2:2, ele é o príncipe das potestades. Em João 8:44, ele é o mentiroso.
Em Apocalipse 2:9, ele é o sedutor. Em Judas 1:6, ele é o apóstata. Porque ao rebelar-se contra Deus, o diabo, até então um anjo valoroso e radiante, administrador dos louvores a Deus, ousou atrair para si a adoração que só a Deus é devida. Por não ter alcançado o seu maligno intento, apostatou de tudo aquilo que se referia a Deus, né? Se desviou. Apostatou do bem, da fé, da sinceridade, da adoração e da submissão ao seu Deus, ficando afastado de tudo aquilo que é do bem. É por isso que ele tem implantado o seu próprio critério religioso. Vamos ver quais são alguns desses critérios diabólicos para você entender. Na fé, o diabo opera a incredulidade. Na bondade, ele opera a maldade. No amor, onde era para haver amor, ele opera o ódio. Na salvação, ele opera a perdição. Na luz, ele quer operar as trevas. No que é certo, ele opera o erro, o engano. Na verdade, ele quer operar a mentira. Na vida, ele opera a morte. Com certeza, esses são somente uns poucos e pálidos exemplos de como ele tenta por todos os meios deturpar e desviar o homem dos propósitos glorioso e maravilhoso de Deus. É interessante, gente, observar que para cada coisa de bem, de boa, que Deus criou para o homem, o diabo tem criado algo capaz de afastar o homem dos propósitos de Deus. É certo a gente dizer que quando o homem deixa, ele abandona a fé sobrenatural em Deus, pela idolatria, pela incredulidade, esse homem está deixando a verdade que é Jesus pela mentira do diabo, do mundo e da carne também. Nós estamos assim aceitando de muito bom grado e sem nenhuma resistência espiritual o maldito convite apóstata do diabo para ser igual a ele, para fazer a mesma coisa que ele fez quando ele abandonou a Deus. E assim nós estamos nos juntando a ele nessa rebelião de querer ser maior do que Deus. É assim que Deus vê todos aqueles que se juntam a ele, né? Nessa maldita rebelião. Em 1 Tessalonicenses 2:15-16, ele é o impedidor. Em Apocalipse 2:10, ele é o aprisionador. Em 1 João 2:18, ele é o anticristo. Isso mesmo, ele é o anticristo. Nós vemos pelas escrituras, gente, que o diabo tem buscado igualar-se em tudo ao Senhor Jesus, dando evidentes provas do seu caráter invejoso, incompetente e malicioso. O certo é que Cristo é o nosso Deus soberano e inigualável. Vejamos alguns exemplos de como o diabo tem procurado imitar a Cristo. Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. O anticristo será filho de uma prostituta. Jesus é o Senhor e Salvador de todos os cristãos guerreiros e fiéis. O anticristo é o Senhor dos ímpios, ou seja, dos descrentes, dos infiéis e dos escravos do pecado. Jesus é a luz do mundo e o mundo representa as pessoas. O anticristo é o Senhor das trevas. Jesus é o nosso amoroso Salvador. O anticristo é o tentador que faz o homem pecar cada vez mais. Jesus é a nossa vida abundante. O anticristo expressa a morte e a destruição. Jesus leva o homem salvo para o céu. O anticristo lança o homem em pecado e eterna condenação. Jesus é o nosso Deus. O anticristo é a mais pura expressão satânica. Por tudo isso, nós vemos que querer se parecer é uma coisa e ser, de fato, é outra. Graças a Deus por isso, né? Então, estudando as escrituras, nós vemos todas essas diferenças e conseguimos diferenciar uma coisa da outra e assim perceber quem é essa pessoa que tenta nos destruir, nos enganar todos os dias, quais são os seus intentos. E o inimigo, ele é sem misericórdia. Realmente ele veio para matar, roubar, destruir e muito mais. Enquanto o nosso Rei Jesus, ele é infinito em misericórdia. E se o inimigo veio para roubar, matar e destruir, a palavra de Deus diz que Jesus ele veio para desfazer todas as obras do diabo. Por isso nós podemos confiar nele. Por isso nós podemos pedir socorro a ele quando nós vemos alguém com a vida dominada por esse ser maligno. E nós podemos esperar no Senhor Jesus, porque é ele que liberta, é ele que quebra todas as correntes do diabo.
Mas eu iniciei esse vídeo falando que algumas irmãs têm me dito que têm batido de frente com seus esposos, porque não suportam, porque não tem mais paciência. Mas minha irmã, você tem que orar, porque uma das armas que eu vou te apresentar nessa batalha é o silêncio. Sim, é o silêncio, é verdade. Você não pode bater de frente com esse ser que está aí desde a fundação do mundo, e ele conhece o ser humano, ele sabe como te atacar, ele sabe como te ferir, ele sabe como te jogar no chão, como te derrubar. Mas você precisa tomar as armas de Deus, estar em jejum, em oração, em louvor, na leitura da palavra. E hoje eu quero te falar só de duas armas. Duas armas que você pode usar para manter a sua casa em paz. Uma delas é o silêncio. Aliás, a Bíblia ela nos dá uma ordem às mulheres, né? No livro de Pedro, nós encontramos isso. Pedro dizendo que os maridos, eles precisam ser ganhos sem palavra, né? E mais embaixo, um pouco abaixo, no versículo 4 do capítulo 3, ele diz que o homem tem que ter o coração coberto de um espírito manso, né, e quieto. Por que ele falou essas duas coisas? Veja bem o que ele disse. Ele disse às mulheres que o marido tem que ser ganho sem palavra. E disse aos homens que eles têm que ter um espírito manso e quieto. Ora, ele tocou nos dois pontos fracos do homem e da mulher. Veja bem, um dos pontos fracos da mulher é a língua, minhas irmãs, a língua. É difícil a gente controlar essa língua, porque a gente pensa muito rápido, a gente deduz tudo muito rápido. E por causa disso, muitas mulheres estão morrendo, vocês sabiam? Porque não controlam a língua, que a Bíblia tanto nos aconselha a dominar. Né? Ela diz, o homem seja ganho sem palavras. Muitas mulheres morrem por isso. Os homens às vezes ficam loucos porque a mulher fala. Tem mulher que briga, tem mulher que procura confusão. Ela não sabe se conter, ela não sabe esperar. Isso, irmã, se tratando de uma mulher cristã, é imperdoável. Mostra que ela não tem sabedoria e nem conhecimento da palavra. Porque a palavra te ensina a manter silêncio, guardar silêncio. Manter o silêncio é mostrar que você confia no seu Deus. Que o Senhor está trabalhando porque Ele trabalha no silêncio. Então o teu marido tem que ser ganho sem palavra. O seu desafio primeiro não é contra o seu marido, é contra você mesma. Você tem que dominar a sua língua, tem que manter o silêncio. Não pode mostrar ao inimigo tudo o que você está pensando. Porque quando você bate de frente com seu esposo, você está mostrando para o inimigo tudo o que você está sentindo. E está dizendo para ele que o que ele está fazendo está tendo eficácia na sua vida. Que ele está indo bem, que ele está conseguindo tirar a tua paciência, a tua esperança, a tua alegria. Não, guarde silêncio. Seja uma cidade murada. Guarde o que tem de precioso, né? Guarde a sua língua para você não mostrar, não entregar o ouro para o inimigo. Você tem que ser amorosa com o seu esposo, tá? Tem mulheres que, enquanto o marido estão fora, elas ficam bisbilhotando as coisas, investigando, procurando ir atrás para investigar, né, para sondar, para ir onde ele está e armar uma confusão, fazer um escândalo. Gente, isso é coisa de ímpio. Isso é coisa de ímpio. Isso não é coisa de cristão. Aproveite que o seu esposo saiu para você aumentar a sua comunicação e comunhão com Deus. Vá ler a palavra, vá orar, né? Vá louvar. Porque se o silêncio é uma das armas, é a tua primeira arma, mulher, o louvor é a segunda. Em Salmos 149, versículo 6, o louvor faz parte de um adorno de guerra. Diz assim a palavra de Deus, esteja na sua garganta os altos louvores de Deus e a espada de 2 fios nas suas mãos. Ora, o louvor é uma arma. Se você for para 2 Crônicas, no capítulo 20, você vai ver a história de Josafá. O Senhor disse a Josafá, ele estava sendo intimidado. E o Senhor disse a ele, nessa peleja não tereis que pelejar. Está em pé e veja a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Né? E diz que
Josafá se prostrou com o rosto em terra. E pela manhã cedo eles se levantaram e saíram ao deserto, né? E Josafá aconselhou com o povo e ordenou aos cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor porque a sua benignidade dura para sempre. Esse era o louvor, né? Josafá colocou os levitas, né, diante dos homens armados. Ou seja, o louvor vai na frente. O louvor vai na frente da arma. O louvor vai na frente da guerra, da peleja. O louvor vai abrindo o caminho porque o louvor agrada ao Senhor. Então aproveite o momento que você estiver sozinha, estiver na igreja para louvar, louvar, louvar. Porque louvar, quem louva já está agradecendo pela vitória. Quem louva já vê a vitória diante de si. E isso é fé. E fé agrada ao Senhor. Né? A palavra diz que você não consegue nada de Deus se você não tiver fé. Você vai ser como uma onda que o vento leva para lá e para cá, para lá e para cá e não faz nada. Então louve. Quando você louva, você repreende o ciúme, essa arma tão mortífera que o inimigo usa para destruir as mulheres por dentro. Só quem sente o ciúme é que sabe como ele judia com a pessoa, não é verdade? Mas o louvor, ele repreende o ciúme, ele faz renascer a esperança em você. Domine o ciúme, põe ele embaixo do seu pé e guerreie, com louvor e com oração, minha irmã. Entregue o seu cônjuge nas mãos daquele que tudo pode fazer. Porque ele é o único no universo que pode subjugar o diabo. Ele é quem pode bater de frente com o diabo e com seus demônios. Ele é Jesus de Nazaré, ele é Deus. Né? Em Filipenses 2:10 diz que o Senhor disse: eis que me é dado todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. Ninguém tem mais poder no universo do que Jesus. Ele pode repreender o inimigo que está na vida do seu cônjuge. Porque nada resiste ao poder de Deus. Nada pode resistir ao poder de Deus. E a palavra diz que basta uma palavra do Senhor. É Ele quem dá a última palavra. Agora, minha querida irmã, não fique olhando para as obras do inimigo. Eu tenho aqui te contado quem é o teu inimigo, para você entender contra quem você está lutando. Mas quando você olha para ele, quando você fica empacada naquilo, quando você entristece, quando você quer parar, porque você vê as obras do inimigo na vida daqueles a quem você ama, você está dando somente a atenção a ele, você para, você estaciona. Não faça isso. Você tem que olhar para o nosso Senhor Jesus porque ele é maior. Você tem que dar honras e glórias e louvor a ele apenas. E quando você fizer isso, quando você parar de se entristecer, né, de olhar para o que o inimigo tem feito, quando você parar de olhar para a sua luta, quando você parar de murmurar porque está acontecendo isso de ruim na sua vida, e você emprestar a sua boca ao louvor, à adoração, para aquele que merece, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que tem todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra, então você vai estar reconhecendo o seu grande poder, né? Você vai estar reconhecendo que ele é o soberano e que tudo ele pode fazer. Aí sim ele vai operar por você. Aí sim ele vai trabalhar na sua vida, na vida daquele que você ama. Ele vai te encher de esperança, de fé. Ele vai curar suas feridas. Ele vai te restaurar, vai te renovar. E as suas lutas não vão ser mais nada, porque o Senhor vai te elevar acima delas e você vai ver aquilo que o Senhor vai fazer dentro da sua casa. Somente pare de murmurar, mas louve, troque a murmuração pelo louvor. Pelo louvor, se recuse a enxergar o que está acontecendo na sua frente e louve ao Senhor. E Ele vai te recompensar e Ele vai te dar a vitória em nome de Jesus. Minha querida irmã. Então faça uso dessas armas, porque a palavra de Deus também diz que há momento na nossa vida em que Deus não quer que a gente se preocupe, que a gente se estresse, mas Ele quer que nós somente louvemos, demos glória a Ele, e Ele vai guerrear por nós, Ele vai guerrear as nossas guerras, Ele vai fazer a parte mais difícil, aquela que você não pode, que é pelejar contra o inimigo. Essa parte é do Senhor, não é sua. Não se preocupe com isso. A sua parte é louvar, é glorificar, é colocar a sua fé em ação. Amém? Apenas creia. Creia que o Senhor, Ele peleja por você, Ele está na sua frente. O inimigo das nossas almas é traiçoeiro, mas Jesus Cristo, Ele é fiel, Ele não abandona os seus. O Senhor, Ele não te abandonou, Ele está com você. Creia nisso.
Confie no Senhor, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então permanece em oração, permanece no louvor, permanece guerreando, porque o Senhor, Ele vai te dar a vitória, amém? Não faça como as mulheres incrédulas, as mulheres sem entendimento algum, que não são guiadas pela palavra, nem são guiadas pelo Espírito Santo de Deus, mas tome as armas que o Senhor te deu. É isso que eu quero dizer para você no dia de hoje. Para as mulheres que estão aceitando a sugestão do inimigo e estão assim criando contenda dentro da sua casa. Não é com contenda que você vai vencer, minha querida. É com paz, é com silêncio, é com louvor, é com jejum, é com a fé, é com a leitura da palavra. Comece hoje mesmo, mude esse estado de coisas. Porque o Senhor, Ele quer te dar a vitória, Ele vai te dar a vitória em nome de Jesus. Então, arregace as mangas, porque muita coisa você tem para fazer. Mas o Senhor, Ele vai te dar a vitória. Comece agora a louvar pela fé e louvar ao Senhor alto pela sua vitória. Amém? Que vai ser grande, todos vão ver. Em nome de Jesus. Fica com Deus, continua crendo, continua na peleja, não olha para trás, porque o Senhor não se agrada daquele que põe a mão no arado e olha para trás, mas seja daqueles que permanecem, amém? Permaneçamos lutando, guerreando, em nome de Jesus. Fica com Deus, Deus te abençoe, em nome de Jesus, minha irmã. Permanece firme, estamos aqui em oração, em nome de Jesus, amém.